Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confiei, Senhor, na vossa misericórdia. Meu coração exulta, porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Conferir Salmo 12, versículo 6, seguinte. Bendigamos o Senhor bondoso e compassivo, que justamente nos convida a essa experiência de uma prática do seu amor. Ele nos propõe a superação do espírito de ódio, intolerância, polaridade, vingança, para darmos lugar ao perdão e ao bem, sem nada esperarmos em troca. Acolhendo seus ensinamentos, faremos assim de nossa vida um reflexo do coração misericordioso do Pai. Portanto, vamos fazer essa celebração movidos por esse amor, já começando fazendo o nosso ato de amor a Deus. O amor que é ser amado, o amor que é ser correspondido. E a forma de correspondermos a esse amor divino é amando na pessoa do semelhante. Amar a Deus sem amar o semelhante, isso é teoria. A prática é no nosso dia a dia. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos pedir perdão a Deus neste momento, fazer o nosso ato de contrição pela ingratidão, pela falta do reconhecimento do amor de Deus, pela recusa formal de pertencer a esse amor, nesse movimento do amor, da caridade que deve estar no nosso relacionamento do dia a dia. Vamos pedir perdão e perguntar: tenho amado a Deus sobre todas as coisas? Vamos pedir perdão neste momento, fazer esse ato de entrega a Deus, da confiança desse amor dele também por nós, e justamente confiar de que Ele, sendo um Deus tão bom, nos perdoa quantas vezes for preciso. Por isso vamos olhar para a pessoa do nosso lado que errou também e dizer: eu te perdoo de todo o meu coração. De todo o meu coração eu te perdoo. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Coloque a mão no coração e diga: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículos 2.7 a 9.12 a 13.22 a 23. Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif.
vinha acompanhado de 3.000 homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zif. Davi e Abissai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança à cabeceira fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abissai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada, e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: Não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe, deixando um grande espaço entre eles. E Davi disse: Aqui está a lança do rei. Venha cá um dos teus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade, pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 102. O Senhor é bondoso e compassivo. Reze comigo. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Reze comigo. O Senhor é bondoso e compassivo, pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Reze comigo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Reze comigo. O Senhor é bondoso e compassivo. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Reze comigo. O Senhor é bondoso e compassivo. Segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 49. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste,
assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos dou este novo mandamento. Nova ordem agora vos dou. Que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Evangelho de João 13, versículo 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Na celebração de hoje, portanto, Deus nos propõe o quê? A superação do espírito do ódio, a superação da intolerância, a superação do espírito da vingança, do ressentimento, que deve dar lugar ao quê? Ao perdão, a essa boa convivência entre irmãos, sem esperarmos nada em troca, como justamente Jesus nos propõe. E a primeira leitura justamente vai mostrar isso, esse lado de Davi. Leitura do livro de Samuel 26, pulando aí de 2 até o versículo 23, pulando, que narra justamente Saul. Saul que, pois, se desceu ao deserto de Zif, vinha acompanhado de quanto? 1.000 homens? 3.000 homens dos melhores escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zif. E a gente sabe que Davi, ele conquistou um reino para Saul. Saul foi esse homem sempre ingrato,
perverso que queria tirar a vida de Davi por ciúme do reinado, porque não queria dar o trono para Davi. E aí a gente vai ver justamente que Davi vencer um grande gigante, que foi justamente Golias, e agora ele vai estar diante de um outro gigante, que é justamente Saul com seu exército. E eles vão encontrar ali Saul deitado e dormindo no meio das barricadas. Teve uma oportunidade Davi de tirar a vida de seu maior inimigo, porque Davi não o tinha como inimigo, tanto que não tirou a vida dele. Mas ele tinha Davi como inimigo e queria tirar a vida de Davi. Para Davi liquidar com aquele homem que queria tirar a sua vida, era o mais lógico. Quando a gente tem uma pessoa que quer tirar a nossa vida, a gente vai estar numa guerra. Ou eu tiro a vida dele, ou ele vai tirar mais tarde a minha. Mas Davi confiou em Deus. Quando Abissai vai dizer a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo, vou cravá-lo em terra com uma lança. Ele estava com essa possibilidade na mão. Somente um golpe, não precisa repetir outro golpe, porque ele estava dormindo. E com certeza eles eram guerreiros, sabiam muito bem numa só lança tirar a vida de uma pessoa. Mas Davi vai responder: não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? E Davi está falando isso do tempo em que a lei de talião era em vigor, olho por olho, dente por dente. Se quer tirar a minha vida, tem o direito de tirar a tua. Mas ele foi pela lei do amor, olhou para Deus acima de tudo. Então Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul e foram-se embora. Uma cena que, se nós estivéssemos assistindo, nós íamos dizer: foi muito bobo, era para ter tirado logo a vida dele, porque o que justamente Saul tentou de tirar a vida de Davi tantas e tantas vezes, quando vamos ver o momento certo em que vamos dizer: vamos liquidar agora, acabar com o inimigo, como a gente torce nos filmes, na verdade, mas nesse momento Davi não matou seu maior inimigo, e assim ele vai justamente esperar em Deus. Se Davi matasse Saul naquele instante em que ele estaria dormindo, se a gente for analisar a fundo, matar o inimigo dormindo, isso não é peculiar de um grande herói, de um grande vencedor. O certo era esperar ele acordar e matá-lo acordado. Davi não foi um covarde, também não foi um vigarista, não foi um vingador também, porque ele poderia atravessar de um lado a outro aquele inimigo dele, no chão mesmo, mas foi um homem compassivo, que teve compaixão. E aqui está o segredo da nossa vida, como Jesus hoje no Evangelho vai pedir: sede misericordiosos, como Deus Pai é misericordioso. Davi vai somente levar o sinal de que ele teve oportunidade, levando a lança e a bilha, justamente para mostrar para eles que ele teve a oportunidade e não executou seu maior inimigo. Davi também, acredito, ali ele evitou o pior ainda: um exército revoltado contra ele, a família de Saul tendo como um assassino, assim por diante. Davi teve a sabedoria de Deus na vida dele. Também Davi, ao evitar matar Saul, ele justamente esperou em Deus. Isso é o mais importante. E é assim que nós devemos derrotar nossos inimigos: esperar em Deus, não se vingar,
porque a nossa justiça ela é iníqua. A nossa justiça ela não é perfeita como a justiça de Deus. A justiça de Deus, porque a justiça do homem não é a justiça como a justiça de Deus. A justiça do homem não é perfeita como é perfeita a justiça de Deus. A justiça de Deus ela é na medida certa. E confiar na maioria das vezes ou todas as vezes na justiça de Deus é justamente esperar que a verdadeira justiça se concretize. Não fazer o mal, não praticar o mal com o mal, mas ser paciente diante daqueles que nos perseguem. E a perseguição de Saul para com Davi não foi uma perseguição de simplesmente se levantar por palavras. Ele queria liquidar a vida dele, mas Davi não quis fazer justiça com as próprias mãos. Que isso fique para nós, para nossas vidas também, de sermos justamente pacientes com os nossos inimigos, perdoando-os e confiando na justiça de Deus, porque assim como a justiça de Deus fez justiça com Saul, que mais tarde a gente vai saber que sua vida foi liquidada, não foi pela mão de Davi, mas pelo outro inimigo, assim também a vida dos nossos inimigos, por si só serão ceifados. E o Salmo responsorial, o Salmo 102, nós cantamos bendizendo a Deus. O Senhor é bondoso e compassivo. Não nos trata como exige nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Já pensou se Deus tratasse conforme as nossas culpas? Já pensou se Deus tratasse em proporção de nossas faltas? Seríamos, pela justiça de Deus, justamente liquidados, como deveria ser liquidado Saul na mão de Davi. Mas Davi lembrou-se desse Deus compassivo que perdoa. E devemos ser assim também com os nossos inimigos. Se a justiça de Deus perdoa, nós também devemos perdoar. O Senhor é bondoso e compassivo, afasta para longe nossos crimes, como um pai se compadece de seus filhos. O Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo, tenhamos isso na nossa vida como um ensinamento. Se Deus me perdoa, eu não tenho que guardar mágoa. Se Deus me perdoa, eu não tenho que revidar o mal com o mal, mas fazer como Deus faz. Sendo nós que praticamos o mal, Deus age fazendo bem para nós. E a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 49, Paulo vai falar numa linda leitura aqui, numa linda explanação, porque Paulo foi um fariseu. E veja como realmente foi forte a aparição de Jesus para Paulo, porque Paulo, ele anuncia um Cristo crucificado, mas um Cristo ressuscitado com tanta convicção, como aqui ele vai mostrar, comparando Cristo a Adão. O primeiro homem, Adão, foi um ser vivo, mortal. O segundo Adão é um espírito vivificante, imortal. Veio primeiro não o homem espiritual, como ele vai dizer, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem veio tirado da terra, é terrestre, como ele diz. O segundo homem vem do céu, Jesus Cristo, veio na graça, fruto da graça. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. Que linda a teologia de Paulo, no sentido de nós entendermos a espiritualidade da nossa fé, acreditando nesse Cristo ressuscitado, que reflete a nossa ressurreição. A imagem de Cristo reflete a nossa imagem do homem, que vai ser um homem espiritual, divino também com ele. Nós devemos entender que o nosso caminhar é baseado nesse homem celeste e não mais baseado nesse homem terrestre, Adão, o velho
A velha criatura Adão já morreu. E é por esse homem espiritual que vamos nos conduzir a nossa fé. No Evangelho de Lucas 6, 27 a 38, o evangelista vai continuar explanando acerca do discurso da planície, iniciado no domingo passado, como nós lemos, lembra? O sermão de Jesus. Jesus vai dizer a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. No texto de hoje, Jesus aprofunda as consequências das bem-aventuranças. Propõe a superação da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, nada de vingança. Vamos encerrar aqui a conversa. Errou, pecou, perdoou. Vamos viver como crianças. A criança, ela briga, tem um momento de discussão, logo em seguida já estão tudo brincando, como se não tivesse acontecido nada. Jesus assim nos convida ao amor, tendo Deus como modelo, justamente como Paulo colocou, o próprio Cristo, o modelo espiritual para a nossa vida, por ser um ser espiritual, que nos exorta justamente a vivermos no Espírito, nos exorta ao não julgamento da língua, como nós lemos na leitura de ontem, a língua que amaldiçoa, que pratica o mal, a língua que é muito mais afiada muitas vezes do que a lança de Davi. Quantas línguas traiçoeiramente, justamente, covardamente, matam os outros, matam o outro pelas costas, até quando o outro está dormindo. E Davi, ainda não conhecendo esse homem espiritual que é Jesus, ele viveu esse homem espiritual na sua carne, porque ele perdoou. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Esse é o critério do homem espiritual. Jesus exige o amor sem limites para com todos. Pede para rezar, fazer o bem, desinteressadamente, sem esperar nada em troca. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Fazer tudo sem esperar nada em troca. Há exemplo de Deus, que é misericordioso, que nos dá a chuva, nos dá o sol, e é bom para com todos, com ímpios, com maus e bons. O que vós desejaste que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E assim podemos dizer que a chave da leitura do texto de hoje está no tratar os outros como gostaríamos que eles nos tratassem. O desejo do ser humano é poder viver bem. Mas como viver bem sem o amor? Sem amar e sem sentir-se ser amado. A proposta do homem espiritual, a proposta de Cristo no Evangelho é claramente contra a violência, contra a vingança. É a superação da lei do talião. Se queremos viver conforme o homem espiritual, vamos viver seguindo o ensinamento do Mestre. É isso daí. Se queremos viver conforme o ensinamento do homem de Adão, terrestre, que morre e vai morrer, que nasceu da terra e vai voltar à terra, vamos viver conforme Adão, o velho Adão, a lei de Talião. Se fazeis o bem somente ao que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. Devemos entender que o amor, ele é recíproco, mas desinteressado. Não empresta esperando receber nada em troca. Não dá esperando nada em troca. Na nova sociedade de Jesus, a nova sociedade que Jesus nos propõe, haverá novas relações pautadas pela gratuidade e que superam essa espiral da violência e da arrogância. É meu, não te dou.
Vou te dar em troca o que tu me deste? Se tu me deu uma bofetada, vou te dar uma outra bofetada? Para quebrar a espiral da violência, é preciso resistir com atitude que vão desmontar justamente esse cenário, desarmando quem aposta justamente neste meio como uma solução. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Portanto, se queremos uma recompensa espiritual, vamos viver como homens espirituais, sendo misericordiosos, como também o nosso Pai é misericordioso. Não julgando para não sermos julgados, não condenando para não sermos condenados, perdoando para sermos também perdoados. Se combatermos a violência com a violência ou a vingança, nunca chegaremos a construir justamente a cultura da paz e a sociedade harmoniosa pregada aqui pelo Evangelho de Cristo, do homem espiritual. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, disse Jesus. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, também vós sereis medidos. Portanto, a medida do nosso julgamento vai ser a medida com que julgarmos, para construir uma nova sociedade, onde não haja rancor, ódio e intolerância. A última palavra deve ser amor, deve ser perdão. Ó Jesus, convida teus ouvintes à prática do amor, tendo Deus como modelo. Exorta-nos à prática do não julgamento. Esclarece que a violência não se combate com a violência ou com a vingança, e que nunca chegaremos à perfeição sem dar o perdão. Ensina-nos, Jesus, a amar os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam. Dai-nos, Jesus, um coração igual ao teu, manso, pacífico e humilde. Amém e amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. 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 Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link das laudes aqui. Você vai clicar e vai rezar conosco as laudes. No final desse vídeo também vai aparecer uma sugestão do vídeo das laudes. Para você rezar conosco, acompanhe até o final do vídeo e nós vamos apresentar no final uma sugestão dessa oração para rezarmos conosco todos os dias e carimbar o passaporte para a vida eterna, porque, de fato, quem reza se salva. Deus não vai deixar uma pessoa que rezou todos os dias sem receber sua recompensa, porque buscou Deus, buscou o bem, vai receber o bem em troca. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E aqui pessoas que falaram conosco, nós vamos responder. Carlos Benevides pede oração, vamos rezar. Domingos Cabanga
pede orações para seu irmão e para sua mãe que se encontram no hospital. Vamos rezar, Domingas, por essas duas pessoas, sua mãe e seu irmão. Carmelita Maria pede orações pela saúde de sua filha que se encontra internada. Vamos rezar também. José Soares Oliveira pediu orações. E vamos pedir também orações por Paulo Sérgio, Lídia Lemes, Maria Zabira, Lúcia Teixeira, Hélio Santana, Jeane Guerra, Marluce Carvalho, Ieda Ruda, Maria Ceiúma. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.